Agora a gente vai dar uma olhadinha nas hidrelétricas brasileiras. Quando eu falo de hidrelétrica, existe um certo orgulho despertado no brasileiro, porque a gente sabe que é um tipo de usina que traz algumas vantagens. Eu vou chamar de pontos positivos. Não é à toa que o Brasil produz tanta energia elétrica a partir de hidrelétricas. Alguma vantagem precisa de ter, né? E quais são esses pontos positivos? Primeiro que é renovável. Aliás, eu lembro a vocês, toda fonte de energia, a primeira análise que a gente faz é se é renovável ou não renovável. E sempre é ponto positivo para quem é renovável. Não polui. A água movimenta a turbina, não existe nada de poluente nisso, só existe uma força mecânica sendo utilizada. Uma tração, ou alguma coisa nesse sentido. Baixo custo de manutenção. A usina hidrelétrica não precisa de carvão, não precisa de comprar nenhum tipo de combustível, é só a água que circula pela natureza que vai alimentá-la. Então o custo de manutenção é mais baixo. Essa quarta vantagem é a tecnologia que é dominada pelas empreiteiras brasileiras. Claro que você sabe que nos últimos anos elas se meteram em problemas administrativos relacionados a mau uso de dinheiro público, mas que elas são empreiteiras, construtoras com renome internacional, isso você não tem a dúvida. Claro, foi manchado agora, muitas delas inclusive entraram em crise, que é o caso da Odebrecht. Tá? Essas são as 4 vantagens que eu enxergo nas hidrelétricas. As 2 primeiras vantagens são tão grandes que justificam o tanto de hidrelétrica que o Brasil tem. Renovável e não poluente, isso é ótimo. Só que você sabe que tem os pontos negativos. E eu já vou te avisar que eu vou preencher toda essa tela com ponto negativo. Aquele cantinho tem os positivos e o resto da tela vai ser ponto negativo. Onde eu tiver espaço eu vou enfiar alguma coisa aí. Vamos lá. Primeiro, custo de implementação é muito alto. É caro construir uma usina hidrelétrica. É difícil, leva muito tempo. Só para que você tenha uma noção, uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica, ela pode levar de 2 anos e meio a 5 anos de construção. Uma pequena central hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica é mais tempo do que isso, com certeza. Eu coloquei aqui, forte relação com condições atmosféricas. Traduzindo, depende demais do tempo e do clima. Se chove menos, você provavelmente vai ter menos possibilidade de gerar energia. Vamos colocar aqui num texto melhorzinho. Queda de geração em meses secos, isso acontece com todas as usinas hidrelétricas brasileiras. Elas sempre têm uma diminuição na potência durante o período seco. E anos anômalos, porque tem ano que chove menos. Você deve se lembrar de 2015, 2016. A gente teve problemas seríssimos realmente com menos chuva. Teve que gerar menos energia hidrelétrica. E no lugar das hidrelétricas entrou o quê? As termoelétricas para tapar esse buraco no nosso sistema interligado nacional. Olha uma outra desvantagem, tem restrição física de localização. Por quê? Para construir hidrelétrica precisa de muita água e queda d'água. E às vezes isso não está próximo dos mercados consumidores. Então você constrói uma hidrelétrica muito distante do mercado e acaba tendo que gastar muito com transmissão de energia. Transmissão que é custosa e sujeita a perdas. Já estou colocando um monte de coisa ruim aqui, mas agora é a cereja do bolo. Impactos socioeconômicos. Impactos ambientais. São tantos os impactos socioeconômicos e ambientais que eu vou separá-los desse meu quadrinho. Quando eu falo em impacto socioeconômico, eu tradicionalmente penso nas migrações, pessoas que migram por causa das usinas hidrelétricas. Geralmente a gente pensa nas pessoas que são expulsas pela construção da usina e do lago. Existe no Brasil o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, que é um movimento bastante ativo e que engloba pessoas que perderam terras literalmente porque elas foram alagadas. E além disso, eu tenho que me lembrar também da atração de pessoas para a construção da usina, que traz uma mão de obra enorme, em número, e quando acaba a obra da usina, essa mão de obra fica desempregada. Isso causa impacto na região de construção. Eu me lembro, por exemplo, da usina de Belo Monte,
lá no Pará, que atraiu muita gente, e principalmente das usinas de Jirau e Santo Antônio, lá em Rondônia, que deixou uma massa de desempregados na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Mas com todos esses últimos acontecimentos, a gente tem que lembrar também que o impacto socioeconômico seríssimo é em relação às barragens. Barragens que podem se romper e atrapalhar muito a vida de quem vive a jusante desse acúmulo. É claro que você vai se lembrar de Brumadinho e de Mariana, que são rejeitos de mineração. Não tem nada a ver com hidrelétrica, aquelas barragens. Aquilo ali era barragem para segurar barro, argila, terra. Mas também pode acontecer com barragem de hidrelétrica. Aconteceu essa semana, lá em Pernambuco. Uma barragem estourou e uma cidade simplesmente foi inundada. Então existe esse risco. Mas, com certeza, os impactos ambientais são aqueles que mais merecem espaço nessa nossa lousa virtual. A própria área alagada pela construção da, da reserva de água, porque existem as usinas chamadas de fio d'água, que elas usam a água que corre pelo próprio rio. Mas a maior parte das usinas precisa de uma barragem e de uma reserva de água para se manter produtiva, mesmo nos momentos com menos volume de água. Então existem as fios d'água, mas as fios d'água são exceção. A maioria precisa de um lago enorme. E esse lago vai destruir biodiversidade, vai acabar com terra agriculturável. A própria área alagada é um problema. E essa área alagada ela causa problemas para os seres que vivem ali. É a barreira geográfica que ocorre nas margens do lago. Uma mesma espécie não consegue ter seus indivíduos se reproduzindo de um lado ou de outro da margem, porque ficou muito distante. E também dificulta a circulação no próprio rio. A gente sempre se lembra daquele momento em que os peixes vão buscar as nascentes para desovar, que é a piracema, e a barragem dificulta, porque você tem uma barreira literalmente no meio do rio. Então, eu estou dividindo aqui em pedaços esses impactos. Então, é um impacto para a vida da região. Mas também tem impacto químico, tem impacto atmosférico. Com um espelho d'água maior, a tendência é de mais evaporação de água e mais formação de nuvens. Não necessariamente chove mais nesses ambientes, mas tem mais nuvens, tem mais nebulosidade. Além disso, a água ela muda suas características, porque a água da barragem do lago ela vai receber mais sedimento, ela vai acumular mais sedimento e ela também pode mudar suas características químicas por causa da mata que foi alagada. Pode acontecer, inclusive, um aumento da acidez da água. Além disso, a emissão de gás de efeito estufa. O que está debaixo do lago se decompõe e emite metano e CO2. O último dos impactos é o impacto pela própria obra de construção. A construção de uma usina já causa um impacto. E esse impacto, por mais que ele possa ser atenuado depois da construção, ele vai se manter, ele vai existir. Tá bom? Então esse quadro aqui é importante, eu acho que esse quadro sintetiza boa parte do que a gente tem que falar nessa aula de hidrelétricas. Mas pessoal, vamos em frente. Dá uma olhadinha aqui, Brasil. Há um tempo atrás no nosso curso a gente falou sobre bacias hidrográficas e regiões hidrográficas brasileiras. Aqui estão as regiões hidrográficas brasileiras e algumas delas têm muito potencial hidrelétrico e são utilizadas de fato. São 4 regiões hidrográficas que a gente precisa de olhar com um pouquinho mais de carinho nessa aula. Aqui você vê alguns rios que eu selecionei e coloquei no mapa, porque eu não ia colocar todos os rios, senão esse mapa vai ficar muito poluído. Repara que na Amazônia mesmo eu não selecionei todos os rios possíveis e imagináveis, porque senão aquilo nem ficava mais verde, né? Ficaria azul. E é pela Amazônia que a gente começa, pela bacia amazônica. Coloquei aqui o nome de alguns rios que nos importam, Solimões, que depois vira Amazonas, quando se encontra com o Negro. Alguns rios da margem direita que me chamam a atenção, que é o caso do Madeira, do Tapajós, do Xingu. Só estou colocando alguma nomenclatura aqui para você lembrar, porque às vezes é bom a gente ter essa noção, né, de localização de alguns rios da Amazônia. Por que eu começo falando pela Amazônia? Porque as hidrelétricas estão indo para lá, literalmente. Essa imagem que eu peguei do Atlas de Energia Elétrica da ANEEL
ele mostra que em 1950 a concentração de usinas se dava principalmente no entorno do leste do estado de São Paulo. Em 2000, a maior parte da concentração de indústrias agora se desloca para o oeste de São Paulo. Então, parece que a concentração de usinas está indo em direção à Amazônia mesmo. E a Amazônia tem características que fazem com que grandes usinas sejam construídas lá ultimamente. São várias as características da Amazônia. É o maior potencial hidrelétrico disponível no Brasil. Isso aí dá mais ou menos 40% de todo o potencial que o Brasil tem está na Amazônia. Baixa variação altimétrica em boa parte do seu território. Embora tenha muito potencial, a Amazônia ela não tem um relevo adequado. São muitas depressões. Em alguns pontos existem quedas que podem ser bem aproveitadas, mas grande parte do território da Amazônia tem pouca variação de altimetria. Se você fosse construir muitas usinas e aproveitar todo esse potencial, provavelmente você construiria muitos lagos na Amazônia e iam ocupar muita área. Terceiro, a Amazônia é distante dos grandes mercados consumidores. E mesmo os mercados amazônicos, eles ficam distantes entre si. Então as linhas de transmissão acabam sendo muito grandes. Mas esse problema está sendo vencido ultimamente. E vamos lembrar que na Amazônia, nessa região toda, eu tenho muita unidade de conservação e muita terra indígena, que em tese não pode ser ocupado. A gente sabe muito bem que várias usinas hidrelétricas estão sendo construídas em terras indígenas. Bom, são características aqui importantes. Eu apaguei os rios porque agora eu vou colocar só aqueles que me interessam de fato nessa aula. São rios que realmente têm grandes usinas hidrelétricas e a gente vai começar a falar dessas usinas agora. Já vou colocar as usinas aqui para você. Giral Santo Antônio. Duas usinas que foram construídas recentemente no Rio Madeira, próximo a Porto Velho, que é a capital. Duas usinas que têm muita potência, poxa, mais de 3 gigawatts. Só para que você tenha uma noção, se eu somar todas as hidrelétricas brasileiras, dá mais ou menos 100 gigawatts. Então 3 é 3% disso, 3% é bastante. O número 3 é para Belo Monte, que fica ali no rio Xingu, você conhece essa usina, se falou tanto. Fica exatamente numa curva que o rio Xingu faz. E ali você tem um potencial impressionante. A usina de Belo Monte já foi construída, já foi finalizada e já está com 11,2 gigawatts de potência. No período seco, diminui a potência dela. 4, que ainda é muito. 4 gigawatts ainda é muita coisa. Mas eu chamo a atenção para vocês para Balbina, o número 4. 0,25 gigawatts. Olha o tamanho do lago de Balbina ali próximo a Manaus. Um lago gigantesco. Eu não exagerei nessa imagem, o lago é grande mesmo. Uma usina com pouca variação altimétrica, pouca queda d'água e pouca energia gerada. Com um lago gigantesco. Só para você ter uma noção, o município de São Paulo tem aproximadamente 1.400 km². Então isso aqui dá quase 2 municípios de São Paulo alagados. Um lago tão gigante que se eu somar todas as 3 usinas anteriores com seus lagos, elas não chegam à área do lago de Balbina. Qual a conclusão que eu tiro? Uma das piores usinas hidrelétricas do planeta Terra, Balbina. Pouca energia, muito lago, muita matéria orgânica debaixo desse lago, que aquilo ali era a floresta amazônica, emitindo gases de efeito estufa. Usina de Balbina, uma das piores coisas que já foram construídas dentro do Brasil. Essa aula aqui a gente fala de Angra 3 e de Balbina. Eu não sei o que é pior. Agora, senhores, a última usina que eu estou indicando aqui é o número 5. Ela fica no rio Tapajós. Fica não, ficará. Isso é um projeto. Uma usina gigantesca cujo projeto prevê uma capacidade de 6 a 8 gigawatts. Está em terra indígena, por isso foi bloqueada pelo IBAMA. Não poderá ser construída por enquanto. Sabe-se lá como é que os trâmites andam, mas é uma usina que foi bloqueada porque passa por terra indígena. E eu acho que essa usina não sai do papel, por um motivo muito simples. Belo Monte também estava em terra indígena, foi construída, dá muito o que falar até hoje.
São Luís do Tapajós, se for construída, vai ser um erro enorme que o Brasil vai cometer, porque hoje você vê a expansão da energia eólica e solar, não faz sentido gastar numa usina hidrelétrica o que se poderia produzir com energia solar e eólica, que está barateando. E imagina como que as pessoas vão reagir se uma nova mega usina for construída na Amazônia. Então, provavelmente, São Luís do Tapajós não sairá do papel. Tá bom? Já que a gente está olhando aqui para a região hidrográfica da Amazônia, dá uma olhadinha para o lado, tem a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, de amarelo ali no canto. O rio Tocantins é o rio principal, o rio Araguaia também é um belo de um rio importante, é o seu afluente. Eu estou indicando ali duas usinas, Tucuruí mais ao norte, dá para ver inclusive o lago de Tucuruí nessa minha imagem. Tucuruí que foi construída para projeto de mineração e até hoje é uma usina gigantesca, a segunda maior usina somente brasileira, perto de Belo Monte. E Serra da Mesa, que eu coloquei lá no comecinho do rio Tocantins, que não tem tanta potência assim. Mas por que eu coloquei Serra da Mesa com destaque? Porque Serra da Mesa tem o lago com maior volume de água do Brasil. Não é a maior área coberta, mas o volume de água é o maior de todos. E Tucuruí, que tem um dos maiores lagos do Brasil, tanto que dá para ver na imagem aqui. Um lago gigantesco, enorme. Tucuruí é a segunda em volume de água. Então, conclusão, Rio Tocantins tem água demais. Tanto que as duas usinas que têm os maiores volumes de água do Brasil estão lá. Tá bom? Pessoal, seguindo em frente, a gente está na Bacia do Paraná. Bacia do Paraná com essa cor meio laranja, não sei que cor é exatamente essa. Eu estou destacando aqui só 3 usinas. Essa bacia é a bacia que tem o maior potencial utilizado do Brasil. São várias usinas, eu não vou colocar todas porque senão não faz o menor sentido. Só coloquei essas 4 porque eu acho que elas são simbólicas. Itaipu. Não tenho o que falar sobre Itaipu em termos de discutir a sua importância. Itaipu é um marco histórico. Metade brasileira, metade paraguaia. O Paraguai não consome toda a energia, vende parte dessa energia ao Brasil. Itaipu é responsável por grande parte do consumo brasileiro. Itaipu quase sempre produz o máximo possível de energia. Seu lago é bastante estável nesse aspecto, sempre tem muita água. Itaipu, que começou a ser construída lá nos anos 70, foi inaugurada nos anos 80 e agora tem essa espécie de concorrência com Três Gargantas. O número 2 é Furnas. Por que eu destaquei Furnas lá no Rio Grande? Rio Grande que depois faz o limite São Paulo-Minas Gerais. Furnas, quando foi construída em 1957, ela marcou um início de uma espécie de estatização da energia elétrica brasileira. Furnas foi, vamos dizer assim, o pontapé inicial para a construção da Eletrobras. Uma usina construída em Minas Gerais, importante, surgiu a empresa Furnas, estatal, para construir outras usinas, existia um sistema de usinas chamado Furnas, e Furnas depois foi englobada pela Eletrobras. Então é uma usina histórica, uma usina que lá nos anos 50, você lembra de JK, começou esse processo em que o Estado brasileiro tem um peso com a Eletrobras dentro do nosso sistema elétrico. Aí você vai olhar para a Ilha Solteira, uma das maiores usinas brasileiras em potência. Ela está junto daquelas monstruosas da Amazônia e de Itaipu, ela está entre as 5 maiores brasileiras. E Porto Primavera, eu destaquei, que também está no Rio Paraná, está no finalzinho do estado de São Paulo, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, porque Porto Primavera também é uma usina de lago enorme. Inclusive, Porto Primavera, quando foi construída lá no finalzinho dos anos 90, até dificultou a privatização da antiga CESP, Companhia Energética de São Paulo, porque o lago foi tão grande e causou tanto impacto na região chamada de Pontal do Paranapanema, que é o cantinho de São Paulo, que as empresas e os acionistas ficaram com medo de comprar a CESP exatamente porque muitas ações judiciais podiam aparecer. Então, ó, Porto Primavera, Balbina, Tucuruí, lagos gigantescos. Tá? Mas nada se compara a Balbina, que é um lago gigantesco com pouca produção. Só essa é uma foto que eu achei muito bonita da usina de Itaipu. A usina está à sua direita. Ali estão as turbinas
por onde a água desce e gera a energia. Agora à sua esquerda você está vendo o vertedouro, que é por onde a usina se livra da água quando o lago tem água demais, quando tem excesso. E o vertedouro, quando está aberto, nesse caso aqui, gera um espetáculo. Tem gente que acha que ali fica a usina, mas na verdade aquilo ali é só água que Itaipu está deixando de utilizar, porque tem água demais no lago. Lembrando que logo depois disso, o rio Paraná anda mais 20 quilômetros e ele entra em território argentino e paraguaio. Então o Brasil construiu a usina bem no finalzinho do rio Paraná, em território brasileiro, entre Brasil e Paraguai. Lá no fundo está o território paraguaio, aqui à frente está o território brasileiro. Bom? Olha, mais uma bacia importante para se analisar quando se fala de hidrelétricas brasileiras é a bacia do São Francisco, está com aquela cor meio cinza ali no meio. E a bacia do São Francisco, o grande destaque é o próprio Rio São Francisco, um dos rios brasileiros que mais gera energia. São várias as usinas que estão no São Francisco. Só para que vocês tenham uma noção, são 9 usinas sob controle da CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Ou seja, em Minas Gerais. Quando você chega lá no médio, baixo curso, as principais usinas aparecem e estão sob controle da CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então tá cheio de usina. Mas essas 5 aqui são tradicionais. Primeiro a usina de Três Marias, em Minas Gerais, que tem um lago grande e produz pouco, 0,4 gigawatt de potência. Depois vem a usina número 2, que é Sobradinho. Coloquei aqui a potência só para você ter uma noção. Itaparica, que atualmente se chama Luiz Gonzaga, em homenagem a Luiz Gonzaga, cantor. E no fim, Paulo Afonso e Xingó. Paulo Afonso, que é um complexo de 5 usinas. E Paulo Afonso 4 é a quarta, que é a que mais gera, que mais tem potencial. E no fim, Xingó, lá no finalzinho do rio, já quase chegando no Oceano Atlântico. Quero que você observe primeiro uma coisa. As usinas do fim do Rio São Francisco são as que têm mais potência. Quero que você observe uma segunda coisa. Sobradinho, número 2, é a usina mais famosa do São Francisco. Se você olhar um pouquinho mais de perto essa imagem, você vai reparar que o Rio São Francisco foi bem mais largo quando chegou próximo de Sobradinho. E por que ficou mais largo? Porque é o maior lago do Brasil. 4.000 quilômetros quadrados de lago. É o maior lago do Brasil, maior que Balbina. Claro que não é tão improdutiva quanto Balbina, mas mesmo assim é um lago grande demais para uma geração de energia que não condiz com isso. Sobradinho, quando foi construída, gerou um impacto socioeconômico monstruoso, literalmente destruiu cidades, expulsou pessoas, e até hoje se fala muito sobre isso. Tá bom? Pessoal, é muita informação, eu sei. Depois, se você tiver tempo, volta o vídeo, para nos momentos-chave, aquele momento em que a gente fala das vantagens e desvantagens das usinas. Dá uma olhadinha nesses mapas. Vou deixar disponível depois todas essas imagens para vocês, porque é legal bater um olho no mapa, saber mais ou menos onde ficam essas grandes usinas. Boas férias para todo mundo e até o retorno.